Então, bem-vindos ao Devaneios Gastronômicos na segunda, né? Hoje é o dia que a gente vai fazer alguma discussão. O primeiro devaneio, ou seja, o nosso primeiro episódio, levantar uma questão onde a gente vai conversar o seguinte: o que define uma coxinha? A coxinha, pelo que eu saiba, é uma receita que só existe no Brasil. É o formato, é a massa ou é o recheio? Antigamente se fazia a coxinha porque a coxa de frango ela tinha um formato redondo com um ossinho pelo lado de fora. E aí as pessoas pegavam a coxa do frango e envolviam elas numa massa e queriam que ela se parecesse de fato com uma coxinha de frango, tá? E depois com o tempo se tirou o osso e aí se usou a massa de batata com farinha e aí ficou aquele formato que é tipo uma gota, tá? Então, se é o formato que define a coxinha, a gente poderia usar qualquer receita de massa. E aí a gente pode usar uma massa de macaxeira, uma massa de jaca, uma massa de batatinha baroa, uma massa de qualquer tipo de amido ou só amido. A gente pode fazer uma massa de milho e pode colocar qualquer tipo de recheio. Se uma vez que a gente defina juntos que o que define a coxinha é o formato, tá? Bom, se a gente define que o que define a coxinha, né? Se a gente pensar que o que define a coxinha é o formato e a massa, então a gente não pode usar outro tipo de massa que não seja batata e farinha. Então ela se assemelha muito a uma paté à choux, que é uma massa de dupla cocção, onde eu cozinho ela na panela primeiro e depois a gente vai fritar ela de alguma forma. Então eu não poderia usar tipo amido de milho, porque seria muito difícil a gente fazer uma dupla cocção com amido de milho. Então a gente já descartaria todas as coxinhas ou todas as receitas que a massa da coxinha não levem batata ou farinha, entendeu? E aí a gente vem para a terceira discussão, que seria o recheio. O que define o recheio? Ele tem que ser de frango, porque antigamente se assemelharia a uma coxinha de frango. Ou eu poderia usar outro tipo de recheio. Exemplo, eu posso usar cordeiro, né? Porque aí, na minha visão, e aí eu tô colocando uma visão minha dos meus estudos, né? Eu imagino que o recheio também defina a coxinha, porque seria de um animal que teria uma coxa, para que a gente faça um formato parecido com a coxa, para que a gente volte à cultura gastronômica brasileira e a gente tenha o formato da coxinha. Então, se eu uso um recheio de um animal, ou de um vegetal, ou de alguma coisa que não tenha coxa, eu não poderia chamar de coxinha, né? Se a gente pensa que o que define uma coxinha é o formato, a massa e o recheio, não existe coxinha de jaca. Ou eu não posso chamar, não é que não exista, ela existe, né? Veja que a intenção não é dizer que não existe, né? Ela existe, mas ela não pode ser chamada de coxinha de jaca. O mesmo acontece com uma coxinha de cordeiro, um exemplo. Mesmo que se use o formato e a massa, o recheio não pode ser, ou sim, o recheio pode ser de cordeiro, mas aí a gente não pode chamar de coxinha, porque o cordeiro não teria uma coxinha, ele tem um pernil, né? Então assim, o que eu tô querendo levantar o questionamento e que a gente pense em conjunto é isso. O que define uma coxinha? O que define a coxinha pra gente, né? É o formato, a massa ou o recheio? Ou o conjunto dos três? Será que eu posso fazer uma coxinha de qualquer ave, uma vez que todas as aves têm uma coxinha? Mas aí eu paro e penso, cara, se eu for fazer uma coxinha de avestruz, qual que seria o tamanho dessa coxinha, né? Porque eu preciso que ela se assemelhe à coxinha do animal que eu estou tentando reproduzir, né? Então isso é o que eu gostaria de levantar, é isso que eu gostaria de questionar e que a gente poderia pensar juntos. Vamos fazer uma enquete antes de encerrar o vídeo. Se a gente define que uma coxinha é definida pelas três coisas, formato, massa e recheio, como você colocaria o nome da coxinha de jaca? Como é que ela poderia se chamar? Jaquinha. Jaquinha. Já gostosinha. Jabolinha. Jabolinha, não.
É, croquete de jaca. Não, croquete de jaca, porque o croquete ele aceita qualquer formato, né? Não, deixa as pessoas falar. É, eu não posso induzir, né? Então eu não vou induzir vocês, eu vou cortar essa parte, mas vai ficar nos erros, no making off. Então, bom, responde a enquete. Como é que você chamaria a coxinha de jaca, se você também concorda de que formato, massa e recheio definem a coxinha brasileira e aí a coxinha de jaca não poderia existir. Beleza? Então a gente se encontra semana que vem, mais uma vez nos devaneios gastronômicos, outro assunto, outro levantamento, outro questionamento. E quinta-feira a gente tem receita, então a gente se encontra na quinta, beleza? Aquele abraço, te vejo quinta.